amiguinhos, bem-vindos a mais um Pipocando. Hoje ele é especialzinho. É isso, é especialzinho. Pra você que acha que o cinema hoje em dia só usa efeito de computação gráfica, a gente vai falar aqui de alguns truques do cinema que você não conhece. Talvez você até conheça, galera, mas calma, você é nerd. É, muito exatamente. nerd. A maioria não conhece. E aproveitando que a gente vai falar dos bastidores do cinema, a Dell nos cedeu notebooks Inspiron 7000 pra gente usar na produção dos vídeos e convidou a gente pra mostrar os bastidores aqui do canal. Então, galera, bora conhecer como que os vídeos do Pipocando são feitos. E galera, é aqui que começa toda a brincadeira, numa reunião de criação. É meio bagunçado, mas todo mundo junto discute as ideias, assiste trailer e vários conteúdos da internet. E essa tela infinita aqui ajuda a melhorar a experiência. E depois daqui, cara, as melhores ideias seguem pra virar uma pauta e depois um roteiro completo. Vamos fazer isso então? Vamos. E galera, agora é hora de gravar. Aqui no estúdio, a nossa equipe de gravação ela é composta de diretor, operador de áudio, o cara que mexe essas letrinhas aqui na nossa frente, que é o teleprompter, e o cinegrafista, que é quem cuida da câmera, né, Cinegra? Ok, pessoal, vamos lá? Ação! Depois que a gente grava o vídeo, todo o material vem pra cá, a ilha de edição. É aqui que a magia acontece. E aí, Guto, bora encher esse vídeo de meme ou não? Com certeza! Enquanto o pessoal se encarrega da edição, aqui a gente faz a arte, que é aquela miniaturazinha que faz com que você clique no vídeo. Então, se o Gu não caprichar aqui, ninguém clica no nosso vídeo. Bom, agora que o vídeo tá pronto, é só fazer título, tag, descrição, colocar em playlist e subir pro YouTube. Agora é torcer pra ir em alta, né? Insano, né? Eu acho que a galera não imaginava. Ah, não imaginava. E se você também quer produzir vídeos, o Inspiron 7000 é muito legal, com as configurações mais modernas para dar conta das tarefas mais complicadas, pois mesmo sendo super portátil, ele ainda tem uma placa de vídeo dedicada. Uau! Além disso, galera, a tela infinita torna a experiência de assistir filmes e séries mais real possível. E a maratona para assistir tudo isso tá garantida, já que a bateria dele dura até 10 horas. Então, meus amigos, clique no link da descrição e saiba mais. A gente começa falando de uma prática bem comum até hoje, que é filmar em lugares diferentes de onde a história realmente acontece. A gente já falou muito disso aqui, já falamos de até lugares que são conhecidos por isso, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco melhor nisso. Isso rola, galera, porque o preço das locações fica bem mais barato, o que é bem irônico se você considerar que toda a equipe de gravação tem que se deslocar para outro país muitas vezes. É, depende do lugar. É possível gravar muitas cenas no mesmo lugar. Olha esse estúdio aqui, Rolandinho. Aqui é o Bunka Pop, ali é o Música, tipo isso. Exatamente, tipo Só que isso. não. Só que a gente tá falando de locações. Toronto e Vancouver, por exemplo, são cidades que ficam no Canadá, mas já foram usadas para gravar um monte de filmes que passam em Nova York. Vocês acreditam? Chicago, Washington DC, um monte de cidade. Mano, é Vancouver, na verdade. Você tá achando que é Nova York e é Vancouver. Aí você pergunta, por que não foram gravar em Nova York? Porque é muito mais caro. Você já tomou um Starbucks em Nova York? Custa 25 Você já mil parou reais. a Quinta Avenida uma Exatamente, vez? Exatamente, já parou a Quinta Avenida. Estaciona um carro no estacionamento de Nova York, Não você vai tem. ter custo. Nem tem estacionamento. Só que a gente é rico agora, tem que ser pobre também agora, é? E eu vou te falar uma coisa, tem um canal gringo que a gente gosta muito que chama Everframe a Painting, que eles fizeram um vídeo sobre Vancouver e especialmente essa cidade, tudo que já rolou lá e tudo que já gravaram. A gente vai deixar um card aí pra você clicar e conferir esse conteúdo muito legal. O cenário urbano, os prédios e até o litoral é mostrado como se fosse uma cidade americana e mesmo nos Estados Unidos as pessoas acabam nem notando a diferença. Gente que vive nessa cidade não saca, mas tem também ao contrário. Muita gente de Vancouver fala, pô, falou que o café em Nova York é do lado de casa. É verdade. Você que achou que a Anitta tava gravando em Dubai, ela tava, na verdade, no Ceará. Cumbuco. No Cumbuco, exatamente. Virou covarde, tô com vontade, mas você tá demorando uma eternidade. Se eu levantar e achar, puxo meu cinto. Filmes como American Pie, Kick-Ass, galera, Robocop, o primeiro da franquia X-Men, são alguns exemplos de produções filmadas em Toronto. Até mesmo filmes que abusam de computação gráfica, como O Círculo de Fogo e O Incrível Hulk, tiveram gravações no Canadá, fazendo de conta que estavam, na verdade, nos Estados Unidos. E galera, isso acontece muitas vezes porque ou tem uma isenção fiscal, um incentivo para que tenha lá uma indústria de cinema nessa cidade, ou que tá muito caro fechar, né, a Quinta Avenida de Nova York e no orçamento vale mais a pena ir pra uma cidade menos concorrida. Então tem vários fatores que fazem isso acontecer.
acontecer. E tem até uma questão que se filmava antigamente muitos filmes em estúdio. Então tinha aqueles estúdios da Warner nos Estados Unidos que a galera filmava muito filme. Só que o que acontece? Hoje em dia filmam mais séries. Porque os filmes tá valendo muito a pena ir nesses lugares onde o imposto é mais barato, é mais fácil encontrar equipe e fica mais barato o custo geral do que você montar um cenário. Filmar atores dentro de um carro em movimento nunca foi algo simples, mas a indústria do cinema já botou alguns truques pra fazer essa cena parecer natural. Em alguns filmes mais antigos, como por exemplo Cantando na Chuva, as cenas no volante foram gravadas usando umas projeções de uma rua em movimento ao redor do carro. É engraçado, galera, pra você ver que é fake, mas não fica com aquela marca de chroma key, de fundo verde. Sim. É quase real, quase engana. Então quer dizer, eles usam um projetor pra projetar essas cenas nas paredes e aí o carro está lá parado, mas na verdade ele está andando. Isso é antes do chroma key. Isso facilita a vida dos atores, porque eles não precisam se preocupar com a direção e tudo é filmado dentro do estúdio. Eu digo a direção do carro. A direção do carro, tá? A direção, o diretor tá dirigindo ainda. Here we are, sunset in Camden. Kathy Selden as Juliet, as Lady Macbeth, as King Lear. You'll have to wear a beard for that one, of course. Outra técnica que é usada até hoje é colocar o carro naquela espécie de uma carreta, né? Que você, por exemplo, leva um barco pra praia, sabe? Quando passa o barco, coloca um carro ali em cima. E aí, cara, as pessoas podem ficar de boa dentro do carro e o carro está em movimento, mostra a estrada e tudo. Outro jeito mais moderno hoje de se fazer uma cena no carro são pequenas ventosas que você coloca na janela, porque as câmeras ficaram muito menores. Isso por causa do avanço da tecnologia. É, hoje com aquelas câmeras DSLR, com as câmeras menores, você só com ventosas já faz cenas bem legais. As ventosas, elas têm amortecedores, ou seja, galera, é muito louco gravar em carro. Olha, eu quero falar aqui que tem cenas de dublês, onde há perseguição de carro, manobras de carro, aonde existe uma gaiola lateral, onde fica o verdadeiro motorista escondido fora do carro e os atores estão dentro do carro. E pra finalizar, um dublê dirige o carro de verdade nas cenas externas, e aí é só filmar com um helicóptero e intercalar com as imagens internas do personagem no volante. Fechou. Muitas vezes é necessário você gravar cenas do filme fora de ordem, seja pra manter a continuidade, pra aproveitar melhor as locações, ou só pra reduzir o custo de alguma forma. Você que não sabia disso, não faz sentido gravar um filme na ordem do roteiro. Isso, você tem que gravar na ordem das locações. Exatamente. Eu cheguei num local, da disponibilidade dos atores, eu preparo tudo pra gravar e gravo todas as cenas lá. Imagina que difícil, galera. Inclusive franquias como Senhor dos Anéis, Harry Potter, franquias muito grandes, às vezes gravam os filmes fora de ordem. Às vezes tá gravando, por exemplo, cena de locação do segundo filme e tá rodando o primeiro filme ao mesmo tempo. Que loucura, né? Ou roda todos os filmes juntos, como foi, por exemplo, o Hobbit. Isso rodou é uma tudo de uma loucura. vez. Você tá brincando. Exatamente. Aí é muito planejamento e os atores têm que ser muito bons, galera, pra não se perder no meio. Exatamente. Muitas vezes essa prática vai muito além só por causa de um ator, galera. Especialmente se ele é uma estrela de Hollywood e tem uma agenda apertada. Aí a galera se vira pra gravar. E isso, inclusive, ficou conhecido, galera, como método McMurray, por causa do ator Fred McMurray, que não tinha tempo pra encaixar as gravações, né, numa temporada da série Meus Três Filhos. Chama bullying isso. Os produtores, então, conseguiram bolar um cronograma insano e gravaram todas as cenas em que ele aparecia em apenas 65 dias, o que pra cinema é bem pouco. É insano. Oh, please, Mr. Douglas, give her up. Well, Mr. Carter, Joan is a very difficult girl to give up. E esse método acabou sendo bem usado no cinema, especialmente por causa de grandes estrelas que trabalhavam em várias produções no mesmo ano. Então ficou conhecido no meio, quando você vai ter um projeto que tem alguém muito estrela, você vai ter que usar o método McMurray aí e correr com tudo, alugar tudo ao mesmo tempo. Se vira. E às vezes até gastar mais, né? Pra conseguir encaixar o cara no seu cronograma. Um filme que o Rolandinho até citou aqui recentemente que usou essa técnica foi o Hobbit, que foi filmado quase inteiro na Nova Zelândia por causa do cenário do país. Ou seja, escolhe o lugar que tem um cenário mais diverso e grava tudo lá. Só que todas as cenas envolvendo o Gandalf, que é interpretado pelo Ian McKellen, foram gravadas antes em estúdio na Grã-Bretanha por causa dos problemas de saúde que o ator tem. Então ele não ia poder ir até lá. Então eles gravaram tudo, não tinha, né, essa disponibilidade física. Então eles gravaram tudo em estúdio com o máximo de conforto possível. He's often away doing other business and quite what that is not revealed in the novel. Isso, galera, acaba limitando o trabalho dos roteiristas, diretores e o restante do elenco, já que não pode se fazer nenhuma mudança, né, nas partes do filme que o personagem aparece, que depois não cola. Não encaixa. Vocês já perceberam que o diálogo, ele é gravado muitas vezes com plano e contraplano, ou seja, um falando e o outro falando. Nessa cena onde aparece uma das pessoas falando, você aparece um over the shoulder, que a gente chama no cinema, que é uma cena onde aparece o ombro de quem tá falando. Isso pode ser gravado com um dublê. Então você grava todo o plano em um local e todo o contraplano em outro local. Isso acontece muitas vezes no cinema, até porque o estúdio não tem plano e contraplano no mesmo lugar. Uma coisa que já foi feita várias vezes no cinema é pintar paredes falsas pra aparecerem no plano de fundo, às vezes até simulando construções pra criar um cenário. Tipo, sai de baixo. A gente
teve aqui agora com o diretor, exatamente. Ai, tio, eu tô tão feia, olha. A gente teve aqui agora com o diretor, que foi o Daniel Rezende, ele veio conversar sobre Bingo com a gente. E ele contou que umas das cenas do filme, a câmera entra por uma parede falsa e logo depois que a câmera entra, como é um plano sequência, já vem alguém e empurra essa parede, entendeu? Pra que quando a câmera vire de volta, a parede já esteja lá. Então parede falsa facilita muitas coisas na hora de se gravar uma cena. Tapadeira, ó, de pano. Alguns truques envolvendo texturas rolam até hoje, galera, em sets de filmagem, especialmente em cenas que precisam repetir muito o mesmo ambiente. Paredes falsas que podem ser removidas de um lugar pro outro são bem comuns, especialmente em filmes e séries que repetem muito os mesmos lugares. Aí eles reorganizam. Eu fui num tour, inclusive, que eu recomendo muito quem puder ir, cara. Se algum dia você viajar pros Estados Unidos, tem um tour da Warner, que eles mostram os estúdios deles. É demais. E é muito legal, porque eles mostram, por exemplo, aquela fachada do Friends, que é onde tem a cafeteria, aquela parede, cara, parece que é um monte de tijolo com relevo e tal. Ela não só é falsa, como ela tem uma textura que engana a câmera. Quando você tá numa certa distância, você enxerga a profundidade do tijolo, mas quando você chega perto é até tosco. De tão simples que é uma impressão. Demais, ilusão de ótica. É, uma textura na parede que faz esse efeito. A gente tem um cenário aqui na produtora que é feito com papel de parede que simula tijolo. E na câmera você não diz. Não tem como. Isso o pessoal usa muito também quando o diretor quer filmar uma cena num lugar pequeno, mas precisa fazer planos abertos. Aí é só tirar uma das paredes e colocar a câmera ali. É, então, e como eu dei exemplo agora, né, o diretor Daniel Rezende até fez diferente. A câmera passou pela parede falsa e depois a parede falsa é colocada de volta pra poder mostrar o ambiente inteiro. Isso sem contar, galera, as cidades cenográficas que existem nos estúdios grandes, até a Globo tem isso, que são reaproveitadas em um monte de produções e a gente nem percebe que aquele bar é o mesmo, que aquele poste é o mesmo. Cara, e é demais nesse tour que eu fui, porque assim, você anda por lá, cara, e tem casas inteiras que são ruas. Então tem uma rua inteira que os caras fizeram, que são todas falsas. Você entra e a casa tem uma fachada de um lado e uma fachada do outro. Ela é uma casa de um lado e uma casa do outro, entendeu? É demais, cara. A gente sabe muito bem que o cinema usa dublês, mas o que muita gente não sabe é que as gravações famosas de nudez não foram feitas com os atores principais. Muitas vezes o ator ou a atriz não quer se expor numa cena mais explícita, não quer mostrar o corpício, e aí filma o corpo de outra pessoa e usa alguns truques de câmera e montagem pra passar batido. Ó, o Rolandinho também, a gente grava só aqui a cabeça, o resto é tudo computação gráfica. É um bonecão que tá aqui. Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão! Na verdade, o que a gente tá falando aqui é que às vezes não é computação gráfica. Só a montagem já consegue passar um pano nisso. Por exemplo, Game of Thrones tem a famosa caminhada da Cersei, a caminhada da vergonha, o Walk of Shame. O que eles fizeram? Eles pegaram uma atriz que parecia com ela. Quando o filme de costas mostra a atriz inteira nua, né, com o cabelo. E na hora que mostra ela de frente, over the shoulder, bonitão, não mostra o corpo da atriz. Então você, na montagem, você nem questiona que não é a mesma pessoa. E aí não precisa gravar tanto tempo com a atriz. Exatamente. Um exemplo é a comédia Sua Alteza, em que a personagem da Natalie Portman aparece com um biquíni bem fininho, mas usaram outra atriz só pra gravar, né, do pescoço pra baixo. Natalie Portman ganhou só pro pescoço pra cima. Só o marido dela que percebeu que tinha algo estranho. Exatamente. Isso rolou em vários filmes, tipo Ninfomaníaca, onde as atrizes são dublês, pra mostrar o e a... Antes de ser possível usar uma tela verde, os caras precisavam literalmente pintar os cenários à mão, já que nenhuma impressora faria o trabalho direito. Na verdade, a pintura, ela é o que mais consegue a fidelidade, né? Mesmo que você vai lá, imprime um cenário, põe na câmera, fica fake ainda. É verdade. Isso podia ser feito de mais de uma forma, mas o Matte Painting, que é o nome, foi uma técnica bem utilizada, que era basicamente pintar o plano de fundo num vidro de forma bem realista. Os caras pegavam, pintavam uma cena e jogavam, projetavam a outra atrás. E aí eles gravavam por cima. Os estúdios, os maiores estúdios, tinham setores de Matte Painting, ou de pintura em tela, e os maiores artistas da época de pintura estavam contratados no estúdio. Depois, quando surgiu o Chroma Key, os estúdios fecharam as partes de Matte Painting, porque o Chroma Key é aquela técnica que você substitui o fundo verde por qualquer coisa. Aí não precisou mais ter um pintor lá, eles substituíam por cenas computadorizadas. O primeiro uso registrado da técnica foi em 1907, nas gravações do filme Missions of California, em que o diretor precisava de um cenário que seria muito difícil criar. E aí, que economia, né? Já pensou? Você criar, por exemplo, sei lá, tem cena do Mágico de Oz, que é assim, né? Mágico de Oz eu acho que é o melhor exemplo, né? Que a gente vê a cidade da Esmeralda do Mágico de Oz e a Dorothy caminhando no meio de uma pintura, galera, tá ligado? Cara, imagina fazer aquele cenário, o cara construir aquela coisa toda. We must be over the rainbow.
Isso é o mais legal, cara, porque o cinema sempre foi muito inventivo, não só nas histórias, mas também no jeito de produzir. Eu acho que isso que é o mais legal, essa história não contada, que é muito bacana. E essa prática ainda foi usada junto com o digital a partir dos anos 80, quando já era possível escanear as imagens para usar na edição. O montador podia cortar e usar alguns truques para mesclar os atores com o cenário, possibilitando a interação entre eles. Começaram a mexer um pouco, até que realmente, né, a tecnologia substituiu tudo isso. Depois veio o chroma key. E aí acabou com tudo. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa lista mais técnica pros amantes de cinema. É isso aí, valeu, gente. Tia, solta o controle e vem pro YouTube.